Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. E hoje vamos trazer as principais novidades do dia para você. Mas antes de irmos para as informações quentinhas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você fica sempre atualizado com tudo que rola sobre o Botafogo. Vamos nessa! O Botafogo enfrenta uma disputa judicial com São Paulo por conta de uma dívida relacionada à contratação do jogador Tietê. O São Paulo afirma que o Botafogo não cumpriu com o pagamento de 3,7 milhões de reais, como estipulado em um aditivo contratual assinado em 2022. No entanto, o Botafogo contesta a cobrança, argumentando que o acordo firmado não foi formalizado pelo jogador Tietê, o que invalidaria a necessidade de cumprimento desse aditivo. Assim, o clube carioca considera válido o contrato inicial, que, segundo sua interpretação, ainda rege os termos financeiros do acordo. Esse embate legal, que veio a público pelo blog de Anselmo Góes, do jornal o Globo, evidencia os complexos trâmites e discussões jurídicas que envolvem os clubes brasileiros nas negociações de atletas. A falta de consenso entre as partes pode prolongar o processo e trazer consequências financeiras significativas para o Botafogo, especialmente em um momento no qual o clube precisa de estabilidade financeira para manter sua competitividade nos torneios que disputa. A dívida pendente, caso seja mantida pela Justiça, representaria uma responsabilidade considerável para o clube, que já enfrenta desafios econômicos em meio ao atual cenário do futebol brasileiro. A carreira de Tietê no Botafogo tem sido marcada por uma sequência consistente de participações. Ele já acumulou 149 jogos e anotou 5 gols desde que chegou ao clube. Com contrato até o final de 2024, o jogador se consolidou como uma peça importante na equipe alvinegra. No entanto, a questão financeira atrelada à sua contratação pode colocar pressão adicional no clube, principalmente se o desfecho judicial for desfavorável. Esse caso também abre um debate sobre a necessidade de formalização e clareza em aditivos e contratos no futebol, para evitar disputas similares no futuro. Esse tipo de litígio é relativamente comum no cenário esportivo nacional, refletindo a complexidade das transações envolvendo atletas. Os contratos de transferência frequentemente possuem cláusulas e aditivos para garantir os interesses de ambas as partes, mas a falta de clareza ou não cumprimento desses documentos podem resultar em batalhas judiciais prolongadas. Em especial, questões como o aditivo mencionado pelo São Paulo são frequentemente desafiadas quando não há adesão formal de todas as partes envolvidas, como é alegado no caso de Tietê e do Botafogo. Além da disputa com o São Paulo, o Botafogo tem se envolvido em outras questões extracampo que chamaram a atenção do público e da imprensa. Recentemente, John Testor, investidor norte-americano e figura central na reestruturação do clube, enfrentou o risco de uma longa suspensão por conta de uma acusação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Essas situações trazem ainda mais visibilidade ao clube, mas também refletem a necessidade de foco e organização para lidar com os desafios financeiros e administrativos. As movimentações extracampo, como a cobrança do São Paulo, refletem o cenário turbulento que muitos clubes brasileiros enfrentam atualmente. Em um contexto onde há grandes investimentos no futebol, como realizado pelo próprio Testor, é fundamental que as questões financeiras e legais estejam bem amparadas. O Botafogo busca se consolidar como uma força no futebol brasileiro e sul-americano, especialmente após a campanha promissora no Campeonato Brasileiro e a possibilidade de futuras participações na Libertadores, mas a sustentabilidade financeira é essencial para que esses planos se concretizem. Por fim, o desfecho da disputa judicial entre Botafogo e São Paulo pode estabelecer precedentes importantes para o futebol brasileiro. Se o Botafogo conseguir comprovar a ausência de validade do aditivo, isso pode reforçar a necessidade de validações formais em aditivos contratuais no futebol. Entretanto, se a Justiça decidir em favor do São Paulo, o Botafogo deverá reestruturar suas finanças para quitar a dívida, um desafio considerável no cenário atual do clube. Esse caso serve de lembrete para os clubes brasileiros da importância da transparência e precisão nas negociações de atletas, evitando problemas futuros que possam comprometer o desempenho e a estabilidade financeira. Uma pausa rápida na notícia. Se você quer continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo diretamente no seu YouTube, já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito. Valeu! Agora, voltando às notícias. Hoje, temos uma informação intrigante que promete aquecer o mercado da bola na próxima janela. O Palmeiras está considerando a possibilidade de vender um de seus jovens talentos, e adivinha? O Botafogo entrou na disputa. Vamos entender melhor o que está por trás dessa história. O lateral esquerdo, Vanderlan, embora tenha se mostrado promissor, vem de uma fase difícil no Palmeiras. Com atuações que deixaram a desejar, o jogador, que já foi alvo de interesse do Norwich, da Inglaterra, parece estar na lista de negociáveis do clube paulista. Atualmente avaliado em cerca de 4 milhões de euros,
Vanderlan se tornou uma peça com valor de mercado considerável, e o Palmeiras vê nele uma oportunidade de ajustar suas finanças e, ao mesmo tempo, abrir espaço para outras aquisições de olho no Super Mundial de Clubes de 2025, o novo objetivo internacional do Alviverde. Mas o que realmente chama atenção é o fato de que o Botafogo aparece como um dos interessados no atleta. O time carioca, que busca reforçar seu elenco e manter-se competitivo, principalmente em uma possível vaga na Libertadores, vê em Vanderlan uma chance de solidificar ainda mais a defesa. Afinal, quem não quer um jogador jovem, com experiência em um dos principais clubes do Brasil e que ainda não atingiu seu potencial máximo? A pergunta que fica no ar é: será que o Glorioso conseguirá trazer o lateral para General Severiano? A direção do Botafogo tem mostrado, nos últimos anos, uma postura agressiva e bem planejada no mercado, apostando em reforços que mesclam experiência e juventude para sustentar um elenco equilibrado. A chegada de Vanderlan seria mais um movimento estratégico nessa linha, dando fôlego ao setor defensivo e oferecendo ao técnico uma alternativa com perfil diferente. O Botafogo pode estar de olho no potencial de crescimento de Vanderlan, sabendo que, com o suporte certo, o jogador poderia se tornar um dos principais nomes da lateral esquerda no Brasil. Por outro lado, o Palmeiras parece inclinado a não só negociar Vanderlan, mas também a observar com cuidado para onde ele irá, o que revela uma estratégia de mercado bem pensada. A diretoria alviverde, ao liberar um jogador jovem e promissor como Vanderlan, sabe que ainda pode colher frutos de seu desenvolvimento no futuro. Colocá-lo em um clube da Série A, onde ele possa se destacar, garante ao Palmeiras a oportunidade de acompanhar seu crescimento de perto, mesmo fora do clube. A possibilidade de vê-lo jogando no Botafogo traz essa vantagem. O clube paulista poderia observar seu progresso em um contexto competitivo, onde ele teria chance de amadurecer tanto tecnicamente quanto mentalmente, enfrentando desafios de alto nível, o que o ajudaria a evoluir sob pressão. Dessa forma, se Vanderlan de fato se adaptar e crescer no Botafogo, o Palmeiras já estará familiarizado com seu desempenho e terá informações valiosas sobre seu potencial. Além disso, essa estratégia abre um precedente para uma eventual recompra do lateral esquerdo, uma prática cada vez mais comum entre os grandes clubes. Com um possível direito de recompra incluído no contrato, o Palmeiras poderia trazê-lo de volta caso ele atinja um nível de desempenho que se alinhe às necessidades futuras do clube. Seria uma situação vantajosa para ambas as partes. O Botafogo teria acesso a um jovem talento por um período, fortalecendo seu elenco e aumentando suas opções defensivas, enquanto o Palmeiras manteria a segurança de poder recontratar um jogador já adaptado ao cenário brasileiro e aprimorado por sua experiência. Este tipo de acordo mostra o quanto o mercado atual exige planejamento de longo prazo, onde o desenvolvimento de um atleta muitas vezes passa por diferentes clubes antes de atingir seu auge. No caso de Vanderlan, uma possível transferência ao Botafogo pode ser um divisor de águas em sua carreira, oferecendo ao jogador a chance de provar seu valor e, ao mesmo tempo, permitindo ao Palmeiras manter uma porta aberta para um futuro retorno. E o que os torcedores do Botafogo acham dessa possibilidade? Será que Vanderlan pode realmente ser uma adição valiosa para o elenco? O Glorioso está construindo um time cada vez mais sólido, e uma contratação como essa mostra uma visão de longo prazo, mirando em jogadores com potencial de revenda e grande contribuição no presente. A vinda do jovem lateral poderia ser o que falta para o Botafogo compor um time altamente competitivo e, quem sabe, conquistar mais títulos. Agora, é esperar e acompanhar de perto cada movimento do clube no mercado. Será que o Botafogo vai surpreender mais uma vez? Não se esqueça de ativar o sininho e ficar por dentro de tudo. Queremos ouvir sua opinião. Vanderlan seria a escolha certa para o nosso Glorioso?